em nome de Jesus. Amém, igreja? Boa noite. Boa noite, igreja. Boa noite. A paz do Senhor. Paz. É sexta-feira, já está todo mundo assim, né? Mas vocês vão sair daqui hoje, ó, fortalecido na palavra. Boa noite você que vai assistir depois este culto. A palavra, que Deus esteja na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Se assente. O frio está abandonando nós, graças a Deus, né? Você está bem, Marcelo? Está bem? Amém. O estômago está bem? Estava assim, né? Você sabe por que eu sei? Porque eu estava sentindo náusea. Mas não estou nada. Eu sei, porque eu também não estou sentindo. Esse Deus é poderoso. Eu voltei a orar por você, porque Deus me mandou. E eu estava numa náusea, eu não estava sentindo nada. A hora que eu orei para você, que eu orei por todo mundo, começou a me dar náusea. Náusea, náusea, náusea. E a minha boca encheu d'água, e o estômago assim. O Senhor falou, volta lá e ora por ele. Tem meses que eu estou sofrendo. Eu estava sofrendo isso. Essa água que você tomou é a água consagrada de domingo da Santa Ceia. E essa água que te cura. O poder do nome de Jesus. Toma posse da tua vitória, Marcelo. Você não tem mais nada. Se você sentir alguma coisa, você diz, Satanás, eu estou curado para a glória de Deus. Amém? Não aceita. Eu sei que você está bem, porque meu estômago agora também está beleza. Não é bom, e é bom. As pessoas que entram neste lugar, Deus me faz, muitas delas, a sentir como elas estão. E Deus já me curou no altar, porque eu orei pela igreja. Quem aqui sabe o que é azia? Misericórdia. Teve um dia que eu subi nesse altar, parece que eu tinha engolido um dragão. Eu não podia tomar nem água. Eu subi no altar, o Senhor falou assim, ore pela igreja, pelo estômago das pessoas que estão na igreja. Amém. Quando eu comecei a orar, eu senti uma mão no meu estômago. Até hoje eu não senti mais nada. Jó foi abençoado quando ele orava pelos amigos dele. E Jó estava o quê? Leproso. Então, Marcelo, eu creio que você está curado para a glória de Deus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Pega a tua espada e abra lá no livro de Romanos 8, versículo 12. 8, 12. Não faltem essa campanha. Faça direitinho. Vai ter dia que, meu Deus, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Vai ter sexta-feira, como diz o ditado, a porca vai torcer o rabo. Mas passa por cima de tudo e venha, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Romanos 8, capítulo 8, versículo 12. Aleluia. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra? Ai, Deus, coloca a mão no seu coração, sobre a tua Bíblia, fecha os teus olhos, inclina a sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. É hora, não que as outras horas não sejam, Pai, todo culto é muito importante, mas a tua palavra nos edifica, Pai. A tua palavra nos ensina, nos exorta. A tua palavra nos traz paz. A tua palavra, meu Pai, é tudo que nós precisamos. É o alicerce. Então, meu amado e amigo Espírito Santo de Deus, não me permita falar nada de mim, meu Pai. Porque de mim eu não tenho nada a oferecer ao teu povo. Só o Senhor pode falar o que a igreja precisa, porque só o Senhor conhece cada coração.
Então, Pai, que esta palavra desta noite, como sempre, venha nos edificar, nos ensinar, nos levar ao caminho certo a te seguir. Pai, eu estou no teu altar, não por méritos, porque eu não tenho nenhum, mas é pela tua rica e poderosa misericórdia. Eu sei que não sou nada, Pai, eu sou barro, tu és o meu oleiro, então me molda, me use como canal de bênção na vida do teu povo, Pai. Senhor, que ninguém saia daqui sem entender. Eu entrego a direção do culto, a direção da palavra. Espírito Santo, a liberdade deste lugar é toda do Senhor. Fale conosco do jeito que o Senhor sempre falou. Espírito Santo, toma, Pai, esta palavra, aleluia, e nos ensina. E eu peço que o Senhor fique aqui conosco, porque toda honra e glória deste lugar, toda exaltação é somente para o Senhor, que é digno de ser louvado. A palavra do Senhor nos diz assim. O título é A Nova Vida Debaixo da Graça, segundo o Espírito de Santidade e Adoração. O versículo 12 diz assim. De maneira que, irmãos, somos devedores, não da carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, viverás. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Quando nós deixamos de viver a vontade da carne e começamos a viver a vontade do Espírito, viver no Espírito, o nosso Espírito, o Espírito Santo se identifica com o nosso. Nós falamos a mesma língua, pensamos da mesma forma, e o nosso Espírito vai estar forte para lutarmos contra as armadilhas de Satanás. Porque a nossa luta não é contra a carne. Eu tenho raiva de fulano porque fulano fez aí um mal contra a minha vida. Não é raiva contra ele. Não é raiva contra ela. De maneira nenhuma. Nós temos que ter raiva e lutar contra o espírito que usou a ela para fazer mal contra as nossas vidas. Ela é pessoa como nós. Mas nós que vivemos no Espírito, nós sabemos que temos que se afastar de tudo aquilo que nos leva ao pecado. Tudo aquilo que nos leva às coisas erradas. Pastor, e como que o Espírito Santo vai identificar com o meu Espírito? Quando eu tenho uma fidelidade com Deus, afinidade com o Espírito Santo, eu tenho um compromisso com Ele. De que forma, pastora? Através da palavra. É a palavra de Deus que nos leva perto de Deus. É a palavra de Deus que nos ensina a matar a vontade da carne. Não tem como eu servir a Deus, eu querer a presença do Espírito Santo na minha vida, se eu vivo a vontade da carne. A carne é inimiga de Deus. Então, se eu vivo a vontade da carne, os prazeres da minha carne, eu sou inimigo de quem? De Deus. Quando que eu vou ter uma intimidade com o Espírito Santo? Nunca. Então, que nós possamos se apegar a Deus de uma maneira diferente. Que nós possamos chegar perto de Deus de uma maneira diferente.
que nós possamos ver Deus de uma maneira diferente. Deus é a nossa única solução. Quando nós damos permissão a Ele para que Ele entre em nossa casa-corpo, Ele muda, Ele transforma, Ele nos ensina, Ele nos mostra. O Senhor, Ele nos mostra como que Ele quer que nós vivamos para que nós possamos ter direito à vida eterna. Nós queremos viver uma vida eterna. Depois dessa vem a outra. Essa é a melhor para aqueles que têm vida com Deus, para aqueles que têm a presença do Espírito Santo de Deus. Não queira achar que os prazeres que nós vivemos da carne vai nos levar à salvação. Se nós vivemos na carne, teremos morte espiritual. Se nós vivemos no Espírito, mesmo depois de morto, nós teremos vida e vida eterna. Queira estar com Cristo, viver com Cristo, andar com Cristo, aprender com Ele. Pastor, eu passo por tantas dificuldades. Cada dificuldade que Deus nos permite passar é para nos ensinar. Para quando Ele nos levar e nos colocar onde Ele quer, e nós acharmos que nós somos alguma coisa, nós vamos olhar para trás e vamos dizer: eu sei de onde Deus me tirou. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Você está aqui porque Deus é o quê? Misericordioso. Nós só estamos aqui porque Ele um dia nos encontrou. Um dia nos resgatou. Porque não era nem para nós estarmos aqui. Se nós tivéssemos continuado vivendo a vontade da carne, os prazeres da carne, pode ter certeza que não saberíamos aonde nós estaríamos agora. Quer ser filho de Deus? Quer ser herdeiro de Deus? Tem na tua vida a presença do Espírito Santo. De que forma? Buscando, orando, meditando na palavra e saindo das coisas erradas. Fuja das coisas erradas. O desânimo é de quem? É de Deus? Não. A apostasia é de Deus? Não. A preguiça é de Deus? Não. O desânimo é de Deus? Não. Você pode ver que você tem ânimo para tudo. Quando você diz assim, vou na igreja, o bicho pega. Dói a perna, dói o braço, as costas pesam, dá sono, dá desânimo. Não é assim? Aí eu te pergunto, é o Espírito de Deus que quer isso? É o Espírito Santo que quer você lá na sua casa desse jeito? Mas sim a vontade da carne. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Eu gosto muito dessa Bíblia aqui, que ela é atualizada, gente. Amo ela. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação. Nós temos o quê? Uma obrigação. Que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. A nossa natureza humana é o quê? Pecaminosa. Amém? A nossa vontade em si é andar pelo lado do pecado, que são as coisas fáceis, as coisas que trazem prazeres. Não é assim? Então nós temos obrigação de não vivermos a nossa forma natural. Quem tem fé em Cristo tem a fé natural. Se você encontrar uma pessoa na rua, você pergunta para ela, você tem fé? Ela fala, tenho. Mas qual é o nível de fé dessa pessoa? Se ela vive ela natural, a fé dela, qualquer vento leva. Mas se você vive no Espírito, se você tem a presença de Deus, a tua fé, as pessoas vão te chamar o quê? De louco. Fulano é louco, porque ele crê. Mas não é que você já não vive mais, você não é mais natural. Você é uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo na tua vida, então você é diferente. Você não vive mais a vontade da tua carne, você não vive mais nos prazeres que a carne te dá. Então aí sim, a tua fé vai ser o quê? Sobrenatural. E é essa fé que agrada a Deus. É essa fé que agrada a Deus. É essa fé que nos motiva. É essa fé que te trouxe aqui. É essa fé que vai trazer você a fazer essa campanha, porque você quer uma resposta de Deus. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito
diz às igrejas. Então quem está falando conosco não é a pastora Ângela, mas sim o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Porque se fosse eu, não ia dar certo. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Por que tem tanta gente que está morta espiritualmente? Por quê? Porque vive fazendo a vontade da carne. E isso é todo mundo. Seja pastor, seja missionário, seja quem for. Se ele começou a viver a vontade da carne, pode ter certeza que daqui um pouco ele está morto espiritualmente. E tudo que ele falar, ele vai falar na carne. Vai dar frutos? Não. Quando uma unção chega em uma pessoa, todo mundo vê. Quando ela vai embora, todo mundo vê, menos a pessoa. Quando a pessoa está no Espírito, é o Espírito Santo que fala, porque é navalha. A navalha é o quê? A palavra, no Espírito. Quando a pessoa perdeu a unção, ela perdeu a espiritualidade com Deus, ela está na carne, ela vai ser só o cabo do machado. Ela vai bater e só vai machucar. Por isso que tem tantas pessoas mortas espiritualmente que nem nas igrejas querem ir mais. Entende a importância do Espírito Santo na sua vida? Você tem conseguido compreender por que nós temos que viver espiritualmente? No Espírito, buscando, orando, deixando a comodidade, deixando o conforto e dizer, não, eu tenho que ir. As pessoas, nós fizemos uma oração forte, foi todo mundo liberto, a casa está o quê? Limpa e vazia. Domingo é dia de buscar quem? O Espírito Santo de Deus. Sabe para quê? Para essa casa ser cheia. Para quando aquele que não prestava querer voltar, vai dizer, não podemos entrar mais lá porque está ocupada pela luz do Espírito Santo de Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Então se encha, igreja. Se encha. Você já viu que os prazeres da carne é momentâneo? É aquela alegria, aquela euforia, né? Daqui a pouco, acabou. Uma pessoa que vive na carne, ainda mais ela toma um pouquinho, meu Deus, é uma alegria, e fala, grita, e pula, e dança, paga mico, é aquela coisa toda. Se aquela pessoa sair dessa euforia e você encontrar ela só, ela vai estar abatida, triste, angustiada. Sabe por quê? Ela não tem o Espírito de Deus, ela vive no espírito da carne. Por isso as pessoas morrem espiritualmente e muitas têm a maldita da depressão. A depressão entra só em casas vazias que são no nosso corpo. Se você encher ela da presença do Espírito Santo, a hora que ela bater, não vai ter lugar para ela na sua vida mais. Então queira ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Você vai ver como vai ser mais fácil vencer as lutas. Elas vão vir, mas você diz, eu já passei uma, vou passar essa também, porque o Espírito de Deus te fortalece para que você passe todas as lutas. Você vai vencer se você estiver cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia! Mas se pelo Espírito de Deus você matarem suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Para mim ser filho de Deus, eu tenho que ser guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Pastor, e quem é guiado pela carne? É filho de Deus também? Filho de Deus são os guiados pelo Espírito de Deus. E os guiados pela carne? Por que tem tantas coisas que têm acontecido? Você acha que as pessoas que tiram a vida dos outros são guiadas pelo Espírito Santo? As pessoas que traem, que mentem, que humilham, são guiados pelo Espírito Santo? São filhos de Deus?
Criaturas de Deus. Pode ser. Filhos não. Porque o filho obedece ao pai. E quem vive pela vontade da carne obedece ao pai? Não. Porque acha difícil. Não é que é difícil obedecer ao pai através da palavra. É difícil deixar a vontade da carne. Pense nisso. Queira ser guiado pelo Espírito Santo. Peça para Ele guiar a sua vida. Peça para Ele te dar sabedoria. Peça para Ele te mostrar. Peça para Ele estar com você o tempo todo. Que você vai se sentir uma pessoa forte. Quando o mal vier, você vai saber que é Ele, porque você vai ter o discernimento. Para ter o discernimento, tem que ter a presença do Espírito Santo. Quem vive na carne não tem. Então queira ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna você filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com favor a Deus, Pai, Pai. Então, quando eu vivo no Espírito de Deus, eu dobro os meus joelhos e digo, Pai, socorro. Ele vai fazer o quê? Socorrer. É igual quem é pai. Você tem um filho. Você escuta a voz dele, a voz dela, mesmo dormindo. Não é assim? A senhora não conhece a voz dos teus filhos longe? Às vezes nem falou, você falou, é meu filho. Só de você olhar, você fala assim, está com dor, você não está bem. Não é assim? Porque nós somos mãe, porque nós somos pai, nós amamos os nossos filhos. E Deus que conhece o meu e o seu coração. Basta que nós obedecemos a Ele através da palavra. Procure obedecer a Cristo através da palavra. Procure estar mais perto dele através da palavra. Procure ter a presença do Espírito Santo na tua vida através da palavra. Porque se eu tenho a palavra, eu não vou fazer a vontade da minha carne, mas sim a vontade do Espírito Santo de Deus. Quer ter uma vida com Deus, uma comunhão com Deus? Viva a palavra. Ela vai te levar tão perto de Deus que você vai dizer, nossa, quem eu era e quem eu sou hoje? As pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, como você suportou passar isso? Olha, você viu fulano te xingou, você não fez nada? Ué, o que aconteceu? Você tem a presença do Espírito Santo e você sabe que não precisa você revidar e não precisa você se defender, porque você tem quem te justifica, que é Deus. Glória a Deus. Amém? Ser filho de Deus não tem nada melhor, não existe. Ainda temos direito à vida eterna, que é o melhor de tudo, que é o que nós esperamos. Nós somos os seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Tudo que Cristo recebeu, nós vamos receber como os filhos de Deus. A nova cidade, um novo corpo, um novo nome e viver eternamente. Sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem insônia, sem depressão. Se nós vivermos a vida eterna, que é só Cristo que pode dar, todo o sofrimento deste mundo será cancelado das nossas vidas. Hoje nós podemos sofrer, nós sofremos, somos humilhados, ficamos enfermos, passamos cada situação em nossas vidas, mas está valendo a pena se você está na presença de Deus. Se você tem a presença do Espírito Santo, vale a pena, porque você sabe qual vai ser a sua recompensa. A vida eterna com Cristo, a vida eterna sem mais sofrimento. Vale a pena sofrer agora, para depois termos direito a viver a eternidade em paz com Deus. Aleluia! Porque se tornarmos parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Nós somos humilhados, rejeitados, não somos? Quantas vezes nós somos rejeitados? Quantas vezes nós somos humilhados? Quantas vezes as pessoas acham que podem fazer o que quer? Nos maltratar, nos humilhar. E o que mais dói
é que não são os que estão lá fora, são os que vivem junto conosco. Muitas das vezes, do nosso próprio sangue. Jesus foi rejeitado pelos irmãos dele? Foi. Não foi? Por isso que naquele dia que ele estava no meio de uma multidão, os discípulos chegaram e disseram: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querendo falar com o Senhor. Ele disse: minha mãe. Ele pegou uma criança e ele disse: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que obedecem ao meu Pai. Então nós carregamos muitas vezes uma cruz. Você fala: nossa, a cruz que eu estou carregando está tão pesada, né, irmã Nilza? Parece que nem é minha, mas é sua, é do seu tamanho. Não arraste ela, não joga ela no ombro e vai, né, de ser onde torto. Jesus não carregou uma cruz e nem era dele. E ele carregou por nós. Por que nós não poderemos carregar a nossa cruz? Nós achamos que somos muito humilhados. Mas nunca ninguém chegou em você e pegou um chicote, ó, para bater as pontas e arrancar a carne de você. Nunca cuspiram em você. Nunca fizeram você sair na rua nu. Nunca, quando você pediu água, pegaram um negócio de lavar vaso privado, molharam no vinagre e colocaram na tua boca. Já fizeram isso? Para Jesus fizeram. Então, se nós aguentarmos a humilhação que nós achamos demais, se nós passarmos ela, se nós carregarmos a cruz, se nós nos aproximarmos de Cristo através da palavra, tudo que Ele recebeu, com certeza eu e você também vamos receber. E olha que nós não passamos nada do que Jesus passou. Então queira ficar perto de Deus. Se não te querem, se estão te rejeitando, glória a Deus. Se estão falando mal de você, deixa. Se estão te caluniando, deixa. Você tem quem te justifica, não precisa você bater boca. Você pode ter razão, se você falar alto, você perdeu a razão. Não é assim? Tem pessoas que gritam, para quê? Às vezes tem até razão, mas se eu falar alto demais, se eu começar a gritar, eu perdi o quê? A minha razão. Então não precisa, deixa que Deus te justifica. Deixa que Deus mostre para as pessoas quem são vocês. Nós somos justificados pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra. Então queira ter Jesus. Jesus liberta, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus muda. É só nós tirarmos o que aconteceu com aquela mulher com 12 anos com fluxo de sangue, com uma hemorragia. Ela já tinha gastado tudo, não tinha mais nada, era rejeitada. Nem para a casa dela ela podia voltar. Ela não podia andar no meio das pessoas. Ela era presa numa casa. E lá ela ficava, não via família, não via ninguém. A Bíblia diz que ela já tinha gastado todos os teus bens. Um certo dia ela ouviu que Jesus ia passar. Jesus está passando por aqui. Toca nele pela tua fé. Peça para ele o teu milagre. Peça para ele te ensinar como viver junto com ele. Jesus em espírito, ele está aqui. Ele te trouxe. Ele sabe das tuas necessidades. Basta que eu deixe de viver a vontade da minha carne, que é pecaminosa, e viver a vontade do Espírito, porque o Espírito Santo do Senhor vai testificar com o teu Espírito. Você vai aprender a ouvir o que teu Espírito diz, através do Espírito Santo de Deus. Tem vezes que a gente diz: nossa, eu queria tanto fazer isso, mas parece alguma coisa, eu falo: não faz. Não é assim? Eu queria ir lá, mas não sei, tem alguma coisa dentro de mim dizendo para que eu não vou. E vocês dois hoje só não vigiaram porque vocês não tiveram um livramento de morte. Deus não permitiu vocês irem lá hoje. Ia ser uma viagem sem sentido nenhuma e vocês sofreriam um acidente muito grave. Porque para ir lá visitar ele, vai ter que abrir um jejum primeiro, consagrar a vida de vocês para irem até lá. Não é assim: eu vou lá e Deus deu um livramento de morte para vocês dois. Quando não der certo uma coisa na vida de vocês, não entristeça. É o Espírito Santo dando o livramento. Amém, igreja? É uma alma, mas para ir lá, vai ter que jejuar primeiro. Vai ter que se preparar primeiro. Você sabe como funciona isso, amor? Ele é uma alma, mas quem vai lá tem que estar preparado para ir. Meu esposo sabe do que eu estou falando. Jejua,
ora e se prepara. Aí vão. Deus dá rotas na vida da gente que a gente nunca vai entender. Então, quando Deus dizer para você não vai, não deu certo, não reclame, agradeça, porque Deus está te dando livramento de alguma coisa. Eu queria comprar e não deu certo. Você sabe se você ia conseguir pagar? Se Deus não permitiu, é porque lá na frente você teria um problema onde você passaria vergonha. Mas para mim entender essas coisas tem que ser no espírito, porque na carne não dá para entender. A carne é dizer vamos, vamos. Foram? Não foram. Porque Deus não permitiu. Pense nisso. Vamos orar? Vamos nos preparar a isso. Não queiram fazer visitas a pessoas que estão precisando de libertação sem preparação. Não vai dar certo. Cuidado. Esteja no Espírito, porque o Espírito te edifica com o seu. E se ele dizer não, você vai dizer não. Se ele dizer sim, você vai. Tudo que é de Deus é preparado no tempo exato. E tudo dá muito certo. Você fala, nem eu acreditei. Mas é porque Deus está no negócio. Amém, igreja? Queira estar perto de Deus. Queira ter uma intimidade com o Espírito Santo. Como, pastor? Através da palavra. Não tem outra forma. Através de oração, através de jejum. E principalmente através da obediência. Eu vou chegar mais perto de Deus se eu for obediente. Eu vou chegar mais perto de Deus se eu deixar de viver a vontade da carne e viver a vontade do Espírito. Ou o Espírito está aqui, ou a carne. Os dois não andam juntos, de maneira nenhuma. E a carne é inimiga de Deus. A carne não gosta de vir na igreja, a carne não gosta de orar, a carne não gosta de jejuar, principalmente. A carne não gosta de ler a Bíblia. A carne não gosta de nada disso. A carne gosta de televisão, videogame, a carne gosta do WhatsApp, a carne gosta do Facebook, deitar na cama e esquecer. Comer muito. Essa é a vontade da carne. Quando eu quero fazer a vontade do Espírito, vou fazer tudo ao contrário daquele que Ele quer. Pense nisso, igreja. Peça para o Senhor te dar um entendimento. Você vai entender o que o Espírito está falando. E nesta noite Ele está nos ensinando como nós se aproximarmos de Deus, nos aproximarmos do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos ser chamados de filhos de Deus e ter direito às heranças. Qual é a nossa herança? A vida eterna. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que esta palavra entre no teu coração e fique gravado na tábua dele, para que vocês se lembrem todas as vezes que sem a presença do Espírito Santo não vamos ver a Deus. Busque a presença do Espírito Santo. Quem está com o Espírito Santo de Deus, você vai passar por luta, mas ele vai te ajudar de uma forma que você nem imagina. Faça a vontade do Espírito e menos a vontade da carne, que você receberá a coroa da vida das mãos do Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus, até aqui o Espírito Santo falou. Que o Espírito